A leitura do noticiário está mostrando claramente que a União Europeia, se valendo de regulamentos internos dos países europeus, com base em informações do ano passado, se existe alguma dúvida sobre sanidade, como é que vai se esperar um ano para se tomar uma decisão, se há risco para consumidores de carne brasileira? Essa é uma pergunta que não pode ser ficada calada, silenciada. Essa pergunta tem que ser repetida. Por que esperar? Porque se essa dúvida foi levantada em 2017, estamos há um ano, senador Medeiros, há um ano para a União Europeia ter tomado essa decisão agora de, talvez, amanhã, anunciar uma suspensão da carne de frango brasileira. Metade do que nós produzimos é consumido no mercado interno e a fiscalização e a qualidade sanitária tem que preservar ao consumidor brasileiro em primeiro lugar, igualmente ao consumidor estrangeiro que compra a carne de frango. No caso da carne bovina, ao contrário, a maior parte da produção é consumida no mercado interno. E quando o Canadá, Vossa Excelência deve ter lembranças, levantou a suspeita que tinha no Brasil a doença da vaca louca, foi a primeira vez que o noticiário da mídia urbana, os grandes noticiários dos horários nobres da televisão, começaram a mostrar como é que se criava gado no Brasil, como é que eram os frigoríficos, como é que era a fiscalização, como é que era a alimentação do gado, a ração animal, mesmo nos confinamentos, como é que era isso. Nesse momento, 82% da população brasileira que consome carne bovina ficou sabendo que comia uma carne de qualidade. E aí derrubaram por terra todos aqueles argumentos infundados levantados pela concorrência, no caso do Canadá, com uma denúncia vazia, uma denúncia oca. Agora, a União Europeia, surpreendentemente, ameaça amanhã dessa decisão que pode levar a uma situação insustentável de prejuízo, um prejuízo inominável. Mas eu tenho certeza e a convicção que as autoridades brasileiras, a começar pelo ministro Blairo Maggi, que tem agido exemplarmente no comando do Ministério da Agricultura e na defesa dos interesses da produção agropecuária brasileira. Esteve ele, na semana passada, em Bruxelas, tratando desse tema, mas notou, certamente, as resistências da União Europeia. E aí eu tenho a convicção também, senador, que abrigado numa regulamentação interna, os países estejam levantando uma política protecionista deslavada, descarada, sob o manto da regulação interna e sob o manto da desculpa de estar protegendo a defesa da saúde dos seus consumidores. Nada disso. É apenas e tão somente uma grande e desleal disputa comercial, mais ou menos parecida com as vezes nós enfrentamos aqui dentro do Mercosul com os nossos parceiros dessa União Aduaneira. Então é inaceitável que a União Europeia, decorridos um ano desse processo, só agora venha, diante dessa análise suspeita, a meu juízo, levantar questionamentos sobre a sanidade. Aqui, depois que a Polícia Federal fez a operação, que devia ter conversado melhor antes sobre o impacto econômico que dá. E aí tem que ver não apenas as grandes empresas, tem que olhar, sobretudo, o pequeno produtor de frango, o pequeno produtor de suíno e o produtor que está vinculado no sistema integrado às agroindústrias brasileiras. São essas famílias, senador Medeiros, que têm que ser cuidadas exemplarmente. E talvez os nossos fiscais, que devem sim ter rigor, muito rigor na fiscalização. A Polícia Federal tem que fiscalizar, não pode admitir fraude de jeito nenhum. O Ministério da Agricultura tomou a iniciativa, inclusive, de chamar a si sindicâncias internas para fazer a apuração junto com a Polícia Federal. É dessa forma que um governo sério, que um governo responsável tem que agir integradamente, e não um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e quem vai pagar a conta é o pequeno produtor. Hoje, pela manhã, os nossos produtores do Rio Grande do Sul, liderados pela ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Produtores de Aves, estiveram reunidos, contabilizando os prejuízos eventuais que pode aquele mercado do meu estado representar caso esse embargo venha a acontecer. Para se ter uma ideia, no meu estado são 7.500 famílias de produtores integrados de frango, são os pequenos e médios de frango de corte em plena atividade. 44 mil
empregos diretos nesta cadeia, 800 mil e atividades de empregos indiretos em toda a cadeia produtiva, 13 frigoríficos no Rio Grande do Sul com inspeção federal, 6 frigoríficos com inspeção estadual, 3 frigoríficos do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB, 40 estabelecimentos produtores de ovos de médio e grande porte, 200 pequenos produtores de ovos, uma indústria de processamento de ovos líquido, em pó e derivados, 40 fábricas de rações e 7 incubatórios de genética e de recria. Imagine este patrimônio construído com muito esforço, o que poderá pagar se houver, de fato, um embargo à compra da carne de frango brasileira pela União Europeia. Mas isso não pode ficar sem resposta. Um governo sério precisa reagir à altura disso, porque essa é uma ameaça inaceitável e esta questão comercial não pode impactar e ser usada como pretexto para dizer que há problema sanitário na nossa carne de frango. Então, eu quero trazer esse tema, recorrendo novamente, acreditando que o ministro Blairo Maggi, o governo federal, junto com o Ministério das Relações Exteriores, nosso colega Luiz Nunes Ferreira e sua equipe de comércio, saberão tratar essa questão como ela deve ser tratada. E, como diria, olho por olho, dente por dente, senador. Eu acho que, nesse caso, não tem conversa, senador Medeiros. Se fizerem retaliação, eu acho que o governo tem que usar as suas medidas de retaliação. Veja que, no caso da Rússia, vários países, depois do episódio que aconteceu do envenenamento de um ex-agente secreto russo na Inglaterra, a Inglaterra e vários países levantaram embargos à Rússia por conta desse episódio. O Brasil nada fez, respeitou a Rússia, mas a Rússia está com embargo sobre carne suína brasileira. Por que não dizer aos russos, ao governo Putin, nós estamos sendo complacentes, nós estamos não levantando nenhuma barreira. Então, vamos trocar a gentileza diplomática pela abertura da carne suína na Rússia. Eu acho que essa visão pragmática do comércio é que precisa ser vista com mais seriedade, com mais vigor pelas autoridades brasileiras, sob pena de ter que dar explicação àqueles pequenos agricultores, àqueles pequenos criadores de frango de todo o país que estarão ameaçados de perder as suas atividades por conta desse risco que poderá acontecer amanhã, no caso da União Europeia, se vier decretar o embargo à carne de frango brasileira, que é de altíssima qualidade, que digam os consumidores brasileiros de nosso país que respondem pela metade do consumo e da produção da carne de frango. E grande parte dela, como eu disse, senador, lá, inclusive no seu estado do Maranhão, é de pequeno criador que fornece a uma agroindústria e isso é processado e é vendido. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia, mas nós temos concorrentes muito fortes, que têm peso na União Europeia, como é o caso da França, que é a maior produtora na União Europeia de carne de frango e, portanto, certamente não gosta da concorrência que a carne de frango brasileira tem, de alta qualidade, alta competitividade e alta produtividade. Então, esse problema tem que ser enfrentado com o rigor que merece. Não podemos tergiversar sobre isso, a pena de levarmos um prejuízo muito grave aos nossos produtores.